Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao BravaCast, um podcast com conversas descontraídas e ideias transformadoras. Esse podcast nasce com o intuito de trazer muito conteúdo sobre construção civil, arquitetura, mercado imobiliário, inovações e tecnologia. E eu me chamo Diego, sou host do BravaCast e gestor comercial do Grupo Brava. E quem está dividindo aqui a bancada comigo é um grande parceiro, um grande amigo e diretor do Grupo Brava, Matheus Grez. E aí, Matheusão? Beleza, Diegão? Turma, vamos lá. Queria primeiramente agradecer aqui imensamente a presença dos nossos dois ilustres convidados, já muito bem apresentado pelo Diego, né? Sou diretor comercial e sócio também do Grupo Brava. É um momento aqui muito enriquecedor, a gente vai trocar uma boa ideia sobre incorporações imobiliárias. Eu tenho certeza que é um tema que os dois presentes aqui adoram. Com certeza. E vai ser de grande valia. A gente está aqui, como o Diego falou, para trazer conhecimento para todo mundo que está assistindo. E vamos dar início aqui ao nosso programa. Com certeza, Matheusão. Então, iniciando, né, apresentando aqui as duas personalidades aqui presentes, começando aqui pelo Filipinho, um grande amigo, parceiro, irmão, sócio de longa data. Deixo aqui as palavras com ele para se apresentar oficialmente e a gente dar início aqui ao podcast. Valeu, pessoal. Primeiramente, eu estou imensamente agradecido, né, de estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeado para o primeiro BravaCast estar presente, né? Juntamente com o meu amigo Luciano aqui, que já vai se apresentar. O tema me agrada muito, porque é um mercado que eu sou relativamente novato. Comecei na incorporação faz 1 ano e 2 meses. Minha vida foi no varejo. Mas uma coisa é certa, o único spoiler que eu vou dar aqui sobre o porquê que eu comecei para a incorporação foi porque eu tive eu fui cliente da Brava durante alguns anos na confecção. E eu fiquei encantado com a construção, com a obra, com tudo que a Brava apresentou pra gente. Então, teve uma oportunidade de a gente entrar em sociedade com o empreendimento que já está sendo um sucesso lá no Cumbuco. E desde então, as coisas, né, a minha vida na incorporação foi só ficando cada vez mais próximo. O nosso negócio anterior não existe mais, a gente está totalmente na incorporação. E um dos motivos disso é a parceria que a gente tem com a Brava. Então esse é o spoiler que eu tô dando aqui pro começo da nossa conversa. Que massa, viu, Filipinho? Muito bacana. E trazendo aqui do outro lado da bancada uma referência aqui do nosso estado, né? Um grande arquiteto, parceiro, amigo. Seja muito bem-vindo, Luciano, Valeu, ao nosso primeiro BravaCast. Obrigado. Assim como o Filipinho, assim, eu estou muito contente de estar participando do primeiro BravaCast, né? É um evento de peso, né? É um evento de peso. Legal. Né? Mas assim, a gente, Luciano Ramos, sou arquiteto já há 37 anos, né? Temos aí uma longa jornada nessa área toda de projeto e tudo isso aí. E esse tema incorporação, ele é fascinante por uma questão, né? A arquitetura, ela deve ser a parceira desenvolvedora de um produto ou de um projeto a ser incorporado. Muitas vezes, durante muito tempo, a gente setorizou muito, né, dividiu, fatiou muito esse processo do projeto até a obra, passando por todo esse momento de incorporação. E a arquitetura, eu posso dizer sem nenhuma presunção, de que ela ela é junto com o empreendedor, o coração, né, que vai pulsar, que vai bombar sangue para toda essa cadeia, né? Então, muito bacana estar aqui hoje, a gente conversar sobre isso. Maravilha, gente. Como a gente comentou, esse é o nosso primeiro episódio, né? Todo mundo aqui, ninguém é especialista nisso, a gente está aqui realmente para trocar ideia, cada um compartilhar as experiências que tem sobre o assunto. E vamos dar início aí, né, à conversa. A gente separou aqui alguns temas para conversar com vocês. E quando a gente fala em incorporação imobiliária, em empreendimentos, né? Sem dúvida, um dos principais assuntos é o terreno, né? Quando você pensa em incorporação, a primeira coisa que vem à tona é o terreno, né? O terreno, ele é a matéria-prima da incorporação. Sem o terreno não se faz incorporação, né? Então, eu queria tocar nesse assunto com vocês, a gente falar um pouco sobre terreno, né? Da importância que tem um terreno na incorporação, quando é que um terreno é bom, quando é que um terreno pode ser dito ruim.
né? A gente vê que algumas incorporadoras, muitas vezes, já vêm ali com o seu produto meio que batido, procuram um terreno nas dimensões tais, outras já fazem o inverso, né? Primeiro acham um terreno e nele desenvolvem um produto que dá certo nele. Mas eu queria trocar um pouco dessa ideia com vocês sobre terreno. O que é que vocês consideram um terreno bom? O que é que vocês consideram um terreno ruim? Enfim, o que vocês tiverem para falar sobre terreno, vamos conversar agora. Cara, passei o dia vendo terreno hoje. Oi? Então vamos conversar aqui, Felipe Fialho, abre a roda. O que é que você acha sobre terreno? Terreno é o começo, né, de tudo. Hoje eu passei o dia numa cidade na região metropolitana, né, que a gente tem negócio. Por sinal, vamos fazer um lançamento em breve lá, junto com a Brava. Aí eu tava procurando um terreno para começar um outro empreendimento na paralela pequeno, mas que dá corpo e fluxo à empresa, né? Que tem um giro rápido lá nessa região. Aí, o que é um terreno bom? Porque eu tava atrás de um terreno bom para esse empreendimento que era um... Ninguém procura um terreno ruim. São 10 casas, né? São 10 casas popular, Minha Casa Minha Vida, para vender ali por 195 mil. Primeiro terreno, parecia que precisava uma tonelada de aterro. Pronto. Aí eu, porra, já não tem uma margem muito boa. Aí precisa de um aterro desse. Aí o segundo terreno, tava... O preço médio do lote lá é 25 mil, né? Tava 32, né? Então é uma diferença... Para esse tipo de produto, considerável, né? Já sai. Muita gente diz, repassa para o cliente. Mas nesse caso, eu tenho medo de não conseguir repassar para o cliente. Aí a gente achou um terreno praticamente vizinho, onde a gente já vai fazer, perto ali, alto, o preço de acordo com o mercado. Falta fazer a viabilidade do solo ainda para ver o lençol freático, isso pode ser uma tragédia, sondagem, né? Sondagem, taxar a absorção fazer também. esse teste. E achamos um terreno que a gente acredita ser ideal para a situação, que foi um terreno com preço de acordo com a região, que tenha obras e serviços perto, uma sondagem do solo ok, e que seja viável para o empreendimento. Começo, né? Isso é o básico, né? Digamos, básico. Né, Felipinho? O start, que a gente poderia dizer assim, as primeiras indícios de um bom terreno. Mas recentemente também a gente comprou um terreno que a gente acredita ser bom. O Luciano sabe muito bem qual é. Vou falar, né? Assim, na pauta aqui também. Vamos falar. Que fica já um... Vamos dar exemplos reais, né? O spoiler. As pessoas que vão, eu quero saber onde é esse lançamento e tal. E o bom é que é o exemplo real. Né? O terreno que a gente tá falando de Taitinga, você viu hoje. Hoje. Itaitinga. Né? Estamos falando algo de hoje, um terreno que a gente adquiriu recentemente, vamos falar. Aí e teve outro, né, que a gente atua em Taitinga e Cumbuco. Uhum. E Minha Casa Minha Vida e o outro já mais médio alto padrão. Né? Eu diria que é alto padrão, porque alto padrão. Os empreendimentos que a gente faz são todos completos, né, com revestimentos top, então, e em uma localização que 1 metro quadrado é caríssimo. Chave, né? Caríssimo, a média, chave. Se você vai ver um YY da vida, é 11 mil reais o metro quadrado, né? Então, de alto padrão. Aí a gente comprou um terreno que tinha um declínio gigante, né? E a dúvida... Inicialmente eu achei a cor mais maravilhosa do mundo. Porque 3 metros de altura a gente conseguia ver o mar. Uhum. Então eu pensei em todo ponto comercial disso, né? Caramba, você quer ver o mar. Aí depois a gente motivado, a gente querendo fazer umas alterações. Aí o nosso arquiteto, Luciano, que é todos os principais investimentos do Luciano. Não barrou. Falou, a contenção que tu vai fazer nesse terreno todo, por conta desse declínio, é muito grande, né? Aí eu, não sou novato, não pensei nisso. Meio que vem as duas pontas, né? O terreno pode ter um buraco, porque eventualmente vai exigir muito aterro, né? E aterro é caro. E também não pode estar muito alto demais, porque pode exigir ali na escavação. Questão de acesso, movimento de terra. Né? Então, já desse assunto do terreno, deu já uma diretriz legal, que ele tem que estar ali na média. Né? Não pode estar muito para baixo nem muito para cima. Eu acho que o Filipinho aí aplicou na prática, né, a regra do que é procurar um bom terreno. A primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte, para que é que eu quero o meu terreno? Exato. Você não vai procurar um terreno na beira-mar para fazer uma indústria. E nem vai procurar um terreno numa zona industrial para fazer um por andar. Então, o primeiro passo é você dizer o seguinte, olhar qual é o seu foco que você vai querer naquele empreendimento.
né? Olha, é um empreendimento que eu vou fazer Minha Casa Minha Vida. Então, eu já tenho um leque de opções para ir procurar isso aí. E dentro disso, o outro caso, que assim, eu sempre costumo dizer isso, a regra de ouro do terreno tem 3 regras, né? Localização, localização e localização. Anotaram aí, pessoal? Todo mundo já anotou aí? O que Localização a dica, é tudo. A grande Primeira dica... vez que o Luciano disse isso, eu já anotei. A localização é tudo. E ela tá ligada exatamente aí com o que o Filipinho estava comentando, essa questão da aplicação da regra, né, no meu foco do que é que eu vou querer construir. Tá certo? E aí depois virão outras coisas que estão atreladas à questão de terreno. Né? Mas a escolha, a base da escolha é isso, é a localização e o foco. Qual é o meu objetivo com aquele terreno? Qual é o meu produto, né? Qual é o produto localização? Mas como assim localização, né? Se ele está perto de uma infraestrutura, né? Se ele está perto de se tá infraestrutura, de ônibus, de escolas, pronto, né? eu vou fazer Vai ser uma habitação de residencial. interesse social. Pô, eu tenho linha de ônibus próximo, eu tenho escola próximo, eu tenho segurança no bairro, eu tenho uma certa mobilidade, eu tenho um comércio que consiga fazer com que eu gire essa minha casa onde eu vou construir sem grandes deslocamentos. Então, isso já é uma coisa que é decisivo para um terreno com esse público, entendeu? Poder aquisitivo Mobilidade, também, tem né? acesso, né? Exatamente, Fácil a ele, exatamente. ruas de acesso. Você fala, Diegão? Não, a questão do poder aquisitivo, né, Luciano, também da região é muito estratégico, né, na questão também de viabilizar o produto, né? Depois a gente escolhe o terreno, né, pra gente entender o produto que a gente vai executar, né? Isso que você tá falando, então acredito que também vai muito nessa E o linha. ideal é até o inverso, né? Ó, o meu público é esse. Então eu vou procurar o terreno para o meu público. Eu não vou procurar um terreno para depois encontrar o público. Porque o mais difícil é você identificar a sua demanda. Identificou a demanda, achar o terreno que é a etapa seguinte. Entendi. Né? E não o contrário. Eu vou comprar o terreno, agora eu vou atrás. É a mesma história. Eu comprei a roupa, agora eu vou atrás de saber quem é o cara que vai conseguir vestir essa calça. Não é o caso. Eu primeiro vou dizer, rapaz, a calça é aqui pro meu amigo Matheus. Então eu vou na loja atrás de uma calça O que... número tal do Matheus, Pronto, né? Cabe que vai no caber dentro do Matheus. Matheus, e aí eu consigo viabilizar aquilo. Felipinho que trabalhou na parte Confecção. de confecção sabe isso bem direitinho, né, não, Felipinho? Não, eu tava aqui pensando. Às vezes eu fico viajando, né? A gente começou a falar de terreno, eu lembrei dos terrenos que a gente tava vendo em Itaitinga. Aí também lembrei eu tenho um desejo de um dia virar loteador. Eu não sei. Trabalhar com loteamento, né? Também, né? Esse também não é um desejo doido, né? Porque a minha família tem um terreno lá em Itapoca, 65 hectares, a gente tem esses desejos. Então a gente já tem o terreno, né? Já tem o terreno. Aí a gente também pesquisou muitos loteamentos. Eu vi uns loteamentos assim, em Trairi. Macho, eu não diria que lá, nessa região de Trairi, que é longe da praia. Eu diria que porque Trairi não é tão longe da praia, né? A cidade de Trairi. Mas é um pouco. É uns 4 quilômetros do centro de Trairi e ainda mais da praia. Então era longe da praia. Um loteamento fechado. Um loteador amigo meu fez um loteamento fechado. Eu não achava que ia vingar. O cara vendeu tudo, velho. Vendeu tudo. E eu não tenho quem diga que eu dizia que a localização era boa. E o loteamento fechado. Aí ele fez outro. Pá! Do lado. Vendeu tudo. Aí tu vende pra quem esse lote? Aqui um loteamento fechado de um padrão. Não é aqueles de alto padrão. Sim. Mas é um padrão muito bom. Mas é um loteamento fechado de calçamento e tal. Então tu vende pra quem? Cara, eu vendo pra Paulista e tem alguma galera aqui de Trairi também, mas tem gente de Sobral. Eu vendo tudo na internet. Mas o cara praticamente zerou o loteamento dele na internet. Tem um cara que é gerente de um restaurante lá em São Paulo, que ele veio de Sobral, aí compra, aí não, eu gostei dessa região, bom, por ser Trairi é perto, mas estou um pouco longe. É tipo se fosse os alfoviles das cidades pequenas. E cearense tem todo lado, né? Vai ver que ele vai vender um lote para um russo que é cearense. Foi legal ter falado dessa questão do loteamento, porque a gente está no tema de incorporação, e o loteamento ele é também um tipo de incorporação. Né? Existe aquela incorporação de empreendimento, né? Me corrija se eu estiver errado, que o incorporador ele vende o produto final, né? Construído, né? Um apartamento, uma casa, é um tipo de incorporação, né? E tem o outro incorporador que ele vai para o lado do loteamento, que é também uma incorporação que ele vende a terra, né? O cliente ele compra ali um pedaço de terra, o famoso lote, né?
E ali o cliente constrói a casa do jeito dele e tudo. Ele tem essa questão dessa personalização, É né? interessante ver, Matheus, assim, dentro desses dois universos de incorporação, do imóvel e do lote, né, como o fluxo comercial, a montagem comercial de uma incorporação dessa é totalmente diferente da outra, né? Às vezes a gente pode achar, incorporação é tudo igual. Não é. Um loteamento é totalmente diferente. O fluxo, como é que você vende, a carteira, como é que você negocia a carteira. Forma de pagamento. Então, forma de pagamento, né, aprovação, legislação federal sobre o parcelamento do solo, legislação municipal sobre o parcelamento do solo. Então, tudo isso aí caracteriza, né, a diferença entre incorporar um terreno para fazer um imóvel e incorporar uma gleba para fazer um loteamento. E engraçado isso, porque quando você vai ao mercado, normalmente as empresas se especializam em cada coisa. Exatamente. Né? Raras exceções, tem incorporadoras que acabam fazendo as duas coisas, né? Mas, no geral, a incorporadora de empreendimento, ela foca em empreendimento, por isso que você falou, né? Tem todas as regras, tem todas, né, as normas, e outras já se especializam mais no loteamento, né? Mas, turma, vamos lá. Uma vez que a gente venceu o terreno, né? Achou a demanda, escolheu um terreno bom, né? Ninguém vai escolher um terreno ruim, como a gente falou antes. Escolhi o terreno. Como é que eu faço para checar se nesse terreno pode ser construído isso ou aquilo? Né? Porque às vezes o incorporador, eu quero construir um prédio de 30 andares aqui. Pode. Né? Às vezes não pode. Porque cada região tem as suas regras. Cada prefeitura, cada município tem a sua lei de uso e ocupação do solo. Então eu queria também trocar um pouco de ideia sobre isso. Uma vez que o incorporador ele escolhe um terreno, como é que ele faz para checar o que pode ser construído ali? Como é que funciona isso? Rapaz, isso aí é a pergunta de ouro, Boa. Tá certo? É a pergunta de ouro para lançamento ou para incorporar qualquer terreno, né? Porque você precisa conhecer ou consultar, não é conhecer, mas você precisa consultar a lei de uso e ocupação do solo para ver quais são os parâmetros urbanísticos daquele terreno. Que varia de cidade para cidade. De cidade para cidade varia. Né? Existe lei federal primeiro que vai falar sobre isso aí. Então, assim, você tem quais são os parâmetros, vamos dizer assim, mais importantes. Índice de aproveitamento ou potencial construtivo. Quantas vezes eu vou poder construir naquele terreno em relação à área dele? Pode ser 1, 2, 3, 4, dependendo do local. Taxa de ocupação, quanto é que eu posso ocupar daquele terreno? Né? Taxa de permeabilidade, que hoje é uma coisa fundamental. Quanto eu tenho que deixar permeável naquele terreno? Né? Altura, que a gente chama de gabarito. Quantos andares eu vou poder construir? E aí tem uma série de restrições. Por exemplo, Fortaleza. Nós temos uma restrição em Fortaleza, eu acho que a maioria sabe, que o nosso aeroporto é no meio da cidade. Quase no centro geográfico da cidade. Então existe uma regra de altura de prédio que quem manda não é nem a prefeitura, é federal, é o Comaé. Né? Então assim, por que no Edson Queiroz, no bairro Edson Queiroz, Luciano Cavalcante, perto do Iguatemi, os prédios, via de regra, estão com 15, 16 andares? Porque ali, a altura máxima que o Comar permite, porque está no cone de decolagem do aeroporto. Né? Então essa regra é uma regra federal. Não adianta o município chegar e dizer, tu pode fazer 24 andares. Morreu nos 15 e pronto. Né? Então essas diretrizes, a lei de uso e ocupação do solo dá. A segunda coisa é a parte ambiental. Isso aí é fundamental. Você compra um terreno, vai para o zoneamento, aí tem um pedaço de zona de proteção ambiental. Você não fez mais nada com aquilo. Aquele terreno pode estar até no teu nome, mas aquela área é de utilidade pública. Então nem tua mais ela é. Isso é muito importante antes de comprar o terreno, né? Com certeza, rapaz. Então assim, você levantar todos os possíveis passivos. O meu terreno antes era um posto de gasolina. Cara, aquilo vai ter uma contaminação de solo, né? Uma série de coisas, aterro sanitário, que volta para a sondagem, né? Que o Felipinho Exatamente. Falou. Aí você vê essa questão da infraestrutura, o meu terreno tá barato, mas não tem esgoto, não tem nem água lá e tudo, aí vai ser caro, porque tu vai ter que, né, tirar o torga de pôr, fazer tudo, tá? E aí inviabiliza o negócio. E inviabiliza o negócio. Então essa questão, ela é fundamental que o incorporador, que o investidor, ele esteja associado aí nessa hora. Por isso é que eu digo que a gente é parceiro, né, desde o nascedor do projeto, porque essa viabilidade toda, eu e Matheus e Filipinho, a gente sempre... Rapaz, estou com esse terreno aqui, o que é que pode, qual é a zona, o que é que dá para fazer? Eu tenho restrição, não tenho restrição? Como é que é? Por exemplo, praia. Aí você tem a área da Marinha, tá certo?
a pré-mar, então você tem que deixar a 33 metros da cota máxima, você está dentro de um terreno de marinha, como é que eu resolvo? Então, tudo isso, né, compõe um conjunto de informações, de parâmetros, de exigência que a gente tem que ver antes da compra do terreno. Eu posso olhar o terreno mais lindo do mundo, aí tem um bocado de restrição dessa, morreu ali. Luciano, e para o pessoal que está querendo começar a incorporação, né? Você falou várias regras. E para o pessoal entender como é que a gente faz para acessar essas regras de determinadas regiões, onde é que a gente busca essas informações? Rapaz, geralmente as prefeituras têm os planos diretores, tá? E os planos diretores, eles trazem as regras gerais de uso e ocupação do solo. Só que, como toda legislação, existem as firulas, existem os detalhes, existem os rodapés, aonde é que às vezes está a diferença do terreno, né, em termos da incorporação. Então, sempre aconselho o seguinte, rapaz, você vai comprar um terreno, eu acho que é um custo em relação ao seu investimento, é um custo muito baixo, contrate uma consultoria, né, de preferência alguém que você conheça, que você tenha segurança, um arquiteto, né, que você tenha segurança em fazer uma consulta, que entenda da legislação, que tenha alguma, não digo nem relacionamento com o município, para que conheça a lei daquele município, para você não correr o risco, né? E outra coisa, que é uma coisa, você perguntou um negócio importante, sabe, Diego? Porque a maioria, tirando a região metropolitana de Fortaleza, a maioria desses municípios, em 2000, o governo Tasso Gereissati exigiu que municípios acima de 40 mil habitantes, porque era uma lei federal, tivesse plano diretor, que era o PRODETUR. Muitos desses municípios fora da região metropolitana não sabem nem onde é que guardou o plano diretor. Você chega lá, rapaz, quem é que tem um plano diretor de Itapipoca? Você tem que descobrir. Se não morreu já. Né? Então isso aí é uma coisa importante. O Diego perguntou, né, exatamente para quem está começando, né? Exato. Lembrei de mim nessa situação. Aí eu associei aqui também o meu parceiro, Luciano Ramos. Hoje, quando eu vou procurar algum terreno, já com a experiência do primeiro, que o primeiro foi assessorado pelo melhor escritor de arquitetura, pelo Luciano Ramos. Aí, nessa assessoria, o Luciano Ramos disse pra gente o que é que podia e o que não podia fazer e como poderia fazer naquela região. E como tirar as licenças e todas as outras situações. E com você sendo bem assessorado por um bom profissional, você vai para frente. E não só na arquitetura, porque pode dar outros custos jurídicos, né? Com certeza. A gente estava, um parceiro nosso comprou um terreno que parece que parte dele era 2 matrículas, ele analisou rapidamente, assim, uma das matrículas, não foi tão a fundo na outra, mas na outra estava com um problema no espólio de não sei quem, não sei aonde, e ficou travado. Tá travado e até resolver o problema da família do cidadão, que um emaranhado de gente. Só Deus sabe quando vai dar certo. Tu levantaste uma questão aí, Filipinho. A gente chama de diligência, né? É uma due diligence. Diligência Você levanta a história do terreno histórico. Você puxa até, no caso, uma matrícula vintenária, né, quaternária, quer dizer, você vai atrás de como é que nasceu aquele terreno e tudo. E isso que você está falando... Uma certidão de nascimento, né? E é um negócio interessante, porque, por exemplo, e a lei, aí onde eu estava falando a questão do rodapé, sabe? Por exemplo, a lei de desmembramento em Fortaleza, para você desmembrar, você tem que fazer as doações de área verde e área institucional. Isso é exigido. Mas, anteriormente... Tá? Não exigia isso. Então, tinha gente que desmembrava, uma hipótese. Nós éramos 4 herdeiros de uma grande gleba. A gente desmembrava a gleba, eu ficava com o meu pedaço da gleba e eu podia empreender nele. Né? Hoje, eu tenho um caso concreto agora no meu escritório, um caso desse aí, que a prefeitura chegou e disse, aí é um desmembramento que foi feito anterior, você vai ter que fazer todas as doações. Então, do todo? Do cada pedaço. Então, cada um vai ter que fazer a sua doação. Cada um vai ter que fazer a sua doação para poder usar o terreno. Ou seja, você perdeu 20%. 15% da área verde, 5% da área institucional. Né? Então, essas questões todas elas têm que ser muito bem mapeadas. Muito bem mapeadas, porque com essas informações, primeiro dá segurança, né, para a compra, porque tanto a parte de arquitetura, de ver o potencial construtivo do terreno, como eventualmente a parte jurídica, né, de ver se tem algum ônus, o terreno está hipotecado ou alguma dívida, e tudo acontece, né? E aí a gente entra no assunto da viabilidade, né? Venci a parte arquitetônica, para a calça que eu quero vestir, né?
Venci a parte jurídica, né? Onde é que entra a viabilidade aí? Aí o incorporador vai ver, vai a mercado, né? A demanda, como você falou, vai ter que entender do mercado, os preços são praticados para ver se vinga uma incorporação positiva naquele terreno. De acordo com o que é possível. De acordo com o que é possível. Pode ser que sim, pode ser que não. não. Isso é normal. Opa, não vingou aqui, então vamos analisar outro terreno, outro projeto e de repente desenvolver outra coisa. Não é isso? E a viabilidade é um processo longo, né? Longo. Assim, quando a gente já acha que... A gente fala de viabilidade de mercado, viabilidade econômica, viabilidade financeira. Só de viabilidade tem várias, né? Ser analisadas. Depois que a gente acha na arquitetura e no jurídico tudo certo, não, vamos para a viabilidade. Isso eu já me sentei demais com alguns parceiros aqui para fazer estudo de viabilidade. Mas às vezes quando a gente faz todo o estudo de viabilidade, ainda tem aquela frio na barriga, né? Tem. Porque a viabilidade não é uma certeza, né? Viabilidade é um caminho. E a certeza do mercado imobiliário só quem chegou lá, quem tem coragem, né? Quem tem que ser doido, né? Tem gente que brinca, né? É. Rapaz, o cara para ir pro mercado imobiliário tem que ser doido. Não, já nesse momento aí, tu tá falando uma coisa, Matheus, que é muito importante, porque aí entra também, dentro da viabilidade, todas essas questões que a gente levantou anteriormente, nós falamos aqui em algum momento a questão de sondagem do solo, né, para fazer isso aí. Pô, eu peguei um solo para fazer um prédio de 3 andares, que em vez de fazer uma fundação direta, vai pegar uma estaca hélice, uma hipótese. Não, pô, então aquilo vai ter um custo, né, que ele vai ser avaliado na viabilidade nesse momento. Né? Ah, rapaz, o lençol freático deu alto demais, eu vou ter que fazer uma laje, como a gente diz aí tecnicamente, subpressão. Ou seja, fazer uma laje que pelo peso próprio dela, ela empurre a água para baixo, né? Então, aí lá vai o outro custo, né? Que isso entra na viabilidade. Com certeza. Se o incorporador muitas vezes não conseguir enxergar isso, ele não colocar isso na ponta do lápis, pode dar uma surpresa gigantesca. Curiosidade aqui para nosso bate-papo hoje. Tem um prédio sendo feito agora na beira-mar, que a laje subpressão dele, a espessura da laje tem 3,20 metros. Ou seja, a espessura da laje. Num subsolo inteiro de garagem. Ou seja, dá para você fazer um prédio de apartamento só com o concreto que está sendo gasto. Imagina quantos metros cúbicos tem numa laje dessa. Aí eu não tenho nem ideia. Mas, gente, vamos lá. Vencemos o terreno, né? Vamos traçar uma cronologia aqui. O terreno é bom, o terreno tá limpo. Como é que a gente começa a entrar na parte de produto? Né? A gente falou naquela hora, o produto é o Minha Casa Minha Vida, a região, né? Pede um produto assim. Qual a ideia aqui, alguma dica que a gente pode dar sobre produto? Tem algo no mercado que chama a atenção hoje, inovação? Isso é muito regional, né? Às vezes você vai para, imóvel de praia, pô, tem que ter uma varanda, né? Tem que ter uma varanda, tem que ter uma grande varanda, porque tá na praia. Eu tive agora, recentemente, em junho, em Goiânia, já é outro mercado, já é outra coisa. Eu me assustei porque aqui no Ceará é muito comum a gente gostar de varanda. Mas lá já não tem tanta varanda assim. Já é um outro cenário, né? Tudo integrado, a varanda quando tem é muito pequena, que assim é muito regional, né? O que é que a gente pode dar de dica sobre produto, né? Uma vez que eu escolhi o terreno, vou fazer como você comentou no começo, vai ser um produto de R$1 milhão, de 300 metros quadrados, não, vai ser uma Minha Casa Minha Vida de 200 mil, de 45 metros quadrados. Como é que a gente pode traçar, né, dar uma dica aqui para quem está nos ouvindo sobre produto, né? Terreno versus produto ou inovação, o que hoje se tem algo hoje que ganha destaque no mercado, alguma tendência, às vezes de algum outro país também, né? O incorporador viaja, tem uma ideia, traz. Mas isso aí é importante. Você está falando uma coisa, Matheus, que eu acho que é muito interessante, né? O produto, né, essa definição do produto e tudo, sim, a gente pode dizer assim, isso é uma loteria, eu fiz um empreendimento que foi um sucesso de venda. Não é. Né? A gente tem que entender o nosso público-alvo. Demanda. Estudar, entender. E para se fazer isso aí, você tem que ouvir, fazer pesquisa, tem que ir para o mercado, olhar. E não simplesmente, né, dizer assim, olha, o Matheus está fazendo camisa azul e está vendendo camisa azul, vou fazer camisa azul também para vender camisa azul. Nem sempre isso é a regra de ouro para o incorporador. Muitas vezes é o contrário. Quando você ousa quebrar a camisa azul e fazer
uma cinza aqui que o Filipinho tá usando, disse, pô, cinza é muito mais bonito do que aquela camisa azul que o Matheus estava usando. Então eu gosto muito de fazer essas comparações para que a gente possa entender. Sim. É preciso que a gente entenda o mercado, né? Eu acho que um exemplo que foi sucesso nisso foi o Vila Vento, né? Sim. Empreendimento que da Brava, parceria com a Fialho, Perfeito. projeto nosso. Pô, foi sucesso por quê? Porque a gente entendeu isso. A gente conversou, trocou ideia, mexeu, foi, veio, é aqui. Brigamos até com a prefeitura, né? Pra poder aprovar, né? Mas conseguimos, né? Sucesso total. Sucesso. Então, assim, esse entendimento do mercado para chegar no produto era fundamental. Porque o primeiro passo foi encontrar a calça para aquele possível, para aquela persona. Uhum. Né? O segundo momento foi levantar todas as condições e as restrições de legislação. O terceiro momento agora de formatar esse produto, ele está ligado diretamente com esses outros dois e com esse entendimento de mercado. Perfeito, Luciano. Perfeito. Eu, um tempo desse, eu acho que esse ano, tive numa palestra do seu Assis Machado, né, uma grande referência pra gente do mercado, né, sócio da Mota Machado. Mota Machado. E falando sobre a história da Mota Machado, e eu fiz uma pergunta a ele, que eu acho que cabe compartilhar aqui nesse nosso assunto, que eu perguntei para ele, né, seu Assis, como é que é o instinto Assis de lançar um empreendimento, assim, de ter a certeza que vai dar certo, porque lançam muitos empreendimentos, né? E ele me deu uma resposta que até hoje é parecida com a sua 3L, né? Localização, localização, localização. Que era falando do terreno. Ele me deu a resposta assim, rapaz, é os 3 P's. Aí o 3 P's. Ponto, que é o terreno, que a gente comentou bem. O terreno tem que ter uma localização boa, tem que estar perto de uma infraestrutura tal. Ponto, preço e planta. Né? Que volta também para o assunto agora do produto. Então, se você escolhe um ponto, um terreno, acerta o produto que tem a demanda para ele e o preço que essa demanda está disposta a pagar, eu acho que já é aí mais da metade do caminho andado. Ah, com certeza. E para chegar nesses 3 P's, né, o estudo de demanda, oferta e demanda, né? Aí eu lembrei disso porque você citou o Vila Vento, né, que eu acho que é legal a gente compartilhar esse assunto. Eu acho que o Vila Vento a gente acertou os 3 P's, né? A gente é um empreendimento nosso no Cumbuco, em que a Brava é sócia da Fialho, né, nesse empreendimento. E nesse empreendimento a Brava, a gente se divide por funções, né? A Brava fica responsável pela obra, a Fialho pelas vendas, né? Vamos detalhar isso. Projeto do nosso grande parceiro Luciano Ramos, está aqui com a gente, contribuiu. A gente acertou os 3 P's. Né? Eu acho que a gente escolheu um bom terreno. O terreno tem uma localização muito boa, né? No Cumbuco, na Praia do Cumbuco, são 14 casas duplex. A planta campeã, né? A gente veio com um produto diferenciado, casas, né? Diferenciado, né? Que o mercado dizia pra gente, eu digo o mercado dos corretores, né? A turma que está envolvida, dizia pra gente, rapaz, falta casa aqui no Cumbuco, né? E aí a gente veio com um produto de casa e um garden privativo, né? Estou na estrutura de lazer, enfim, do empreendimento, e um preço muito, muito competitivo também, né? Então, foi um sucesso de vendas, graças ao trabalho da Fialho, né? Que eu também queria que você expusesse aí, mas eu vejo que a gente acertou os 3 P's, né? Contribuiu para o sucesso do empreendimento. Total. Só um adendo aqui desse sucesso, né? Graças ao sucesso da Fialho. Eu uso a Brava de marketing, pra tu ver, né? Eu levo o cliente para ver a obra da Brava. O cliente olha tudo perfeito e ele fica louco. Mas um dos pontos, né, pra gente conseguir chegar nesses 3 P's é que esses bastidores ninguém vê, né? Ninguém sabe como é que essa pessoa... ele viu ali a planta, quando vê, tem do nada. A gente deve ter ido para o Cumbuco focado em estudar demanda e oferta incontáveis vezes. Reunião com o construtor, reunião com corretores, reunião com o dono de terreno, reunião com o Luciano várias vezes. Eu voltava, às vezes saía de lá e ia direto para o arquiteto, também via com o jurídico. Então, para a gente saber que essa planta, com esse preço, nesse ponto, estava no rumo, né? A gente fez uma pesquisa imensa.
imenso. Então, eu lembrei, tu falou da blusa azul, né? Eu lembrei do meu outro negócio, né? Aham. Que trabalhamos anos e anos no varejo e que nem sempre realmente a blusa azul vai ser sucesso. Mas para chegar nessa blusa azul, às vezes a gente viaja, fazendo pesquisa. Aham. A gente faz de tudo para ter Saber que é azul. Saber que é azul que é a o tendência. mercado tá Não, pedindo. e outra pedindo. coisa, né? Dentro desse contexto, entender a questão histórica. Mas, pô, o que é que tem a ver história com isso? Vamos entender como é que é o processo de ocupação do Cumbuco. O Cumbuco nasce na década de 80, com aquelas casas de veraneio enormes. Grandes e tal, casas, não sei o quê, grandes né? casas. Nos anos 2000, houve uma invasão por conta do início da zona euro de português e italiano. Um bocado de gente comprou imóvel lá. Alemão. Né? E a legislação, ou o cara ia para casa, a grande casa e tal, ou ia fazer predinho de apartamento. Quando eu digo predinho, não é minimizando, nem menosprezando, mas era um prédio compacto, né? E aí foi o que a gente identificou na hora do Vila Ventos. Pô, tem uma lacuna. Tem um cara que quer a conveniência de uma casa compacta, mas ele não quer estar em 3 andares, 4 andares. E aí foi a jogada que a gente viu, que, pô, aqui dá a mão e a luva aqui nesse terreno. O deck privativo, né, Luciano? Também Deck foi privativo, muito uma área comum importante aí pra esse bacana, uma sucesso. piscina que permite você usar. Então, assim, você tem toda a conveniência de uma casa, né, compacta, Uhum. porque também você não está numa casa de praia para chegar na casa de praia para ir cuidar. Segurança Exato, do né? condomínio. Você não vai para uma casa de praia para ir limpar a casa, para fazer isso, para fazer aquilo. Você tem segurança de um condomínio, você tem toda a área de lazer que você poderia ter numa casa só sua, né, compartilhada só com 14 pessoas. 14 pessoas. né? Era Isso isso é que um eu ia falar. É um privilégio. detalhe. Eu chamo até Isso é de um condomínio privilégio. boutique. Assim, Mas sim. é um condomínio É, boutique. É uma coisa diferenciada, Poucas entendeu? pessoas. Poucas né? pessoas, segurança, área de lazer que dá muito bem para esse público dos 14 e até mais. Até mais, né? uma piscina Então bem você generosa. então você tem toda a condição que foi identificada a partir de uma leitura também histórica. Uhum. Os 3 P's aí, o H da história, entrou junto para a gente chegar na questão da casa. Eu lembrei de um ponto da história. Que a história. Essa história, né, da viabilidade desse projeto é de 3 anos pra cá ou 2 anos? De 3 anos. 3 anos, 3 porque anos. teve todo o tempo de De aprovação. aprovação, né? É. Vamos lá. 3 anos Burocracia. hoje, né? Hoje nós estamos com 60% de obra executada, né? Passou-se apenas 3 anos. Você faria esse projeto de novo? Não dá mais. O preço do Cumbuco já está muito caro. Não, e que mudou. não viabilize. Uhum. E E talvez aí tenha mudou a mudado o lei. foco, mudou a lei, ou seja, Mudou a a lei. inflação do... Aí de novo. Então já não dá mais. Aí eu já A não lei posso fazer mais mudou, aquela a gente quantidade. talvez já nem conseguiria fazer outra igual. Nem né, Luciano? conseguiria conseguiria. fazer igual, porque houve a mudança da lei exigindo agora fração do lote, que é outra questão técnica que não vale a pena Que nem volta trazer aqui. porque a gente conversou antes É. de checar a lei de uso e ocupação do solo, que essa lei, ela muda, né? Exatamente. Tal hora ela muda, as Não, e ela prefeituras revisa, atualizam. e não só a revisão, né, prevista no Código da Cidade, mas a revisão ou a mudança de acordo com a necessidade identificada pela administração pública. Né? Por exemplo, por que hoje a gente tem prédio de 50 andares em Fortaleza? Porque a gestão entendeu que essa flexibilização poderia gerar a outorga onerosa por alteração de uso, poderia gerar renda para a cidade de Fortaleza, para você reverter, tá certo? Para a comunidade, habitação, interesse social e tudo, e se aplicou a lei. E isso mudou, não foi preciso mudar a plano nem nada. Projeto de lei, altera a lei de uso e ocupação do solo e pronto. Que não existia até um tempo atrás e começou a existir. Começou a existir. Em Estava Fortaleza. prevista e começou a ser aplicada a partir de 2017. Até para explicar para quem está assistindo, né? Existia ali uma lei de uso e ocupação do solo de Fortaleza, que na região tal podia se construir um prédio até tal altura. Não é isso? Exatamente. Veio essa nova atualização, outorga Ou onerosa, seja, eu te outorgo o direito de construir, mas você me paga para o município para eu poder usar esse dinheiro em prol do bem público. Pronto. Então, com essa atualização, a gente começa a ver hoje no mercado de Fortaleza, né, principalmente na região da Beira-Mar, prédios de 50 andares, 50 e poucos andares, né, em que os incorporadores pagam essa outorga onerosa para o município, né, em troca que você falou de benefícios, né, para a comunidade, e a prefeitura, em troca, permite que o incorporador construa mais andares. mais andares. Isso aqui se chama outorga onerosa. Perfeito, pessoal. Muito bom. E eu queria aproveitar que a gente está falando de Vila Vento, né, empreendimentos no litoral cearense, e a gente está vendo muito essa alta demanda, principalmente para condomínios, apartamentos de luxo, né? Muita gente, muitos estrangeiros, pessoal do sul, sudeste, de toda parte do Brasil,
vendo o nosso litoral com outros olhos. Uhum. E aí eu queria entender um pouco de vocês, o que é que vocês acham sobre essa nova demanda que foi criada, né, de um tempo para cá. A gente vê o Cumbuco há 6, 7 anos atrás, realmente meio que estava largado, Estagnado, né? estagnado, e eu vejo muito graças ao esporte, né, ao kitesurf, esses esportes, né, de mar, vem trazendo um pessoal e a gente local entendendo essa demanda, mas eu queria entender com vocês a opinião, o que que vocês acham, se isso é algo que veio para ficar ou se isso realmente é algo que é sazonal. Entendeu, gente? Então eu queria uma opinião de vocês aí, até pro E pessoal. não só no Cumbuco. No... Né? O Cumbuco a gente estava falando do exemplo que isso acontece, mas se você pegar as outras praias do nosso litoral, deu uma fomentada muito grande. Muito, né? Flecheiras, pré-A, Flecheiras, né? muitos empreendimentos, pré-A, Curimãs, O Agiru. o Agiru, pré-A, que é muito citada a questão do aeroporto, né? Com certeza. Fizeram o grande aeroporto. diferencial. Foi o grande Que diferencial. traz muita gente de outros estados do país, já pega um avião, pousa direto no pré-A, Uhum. tá ali com poucas horas de viagem, no Nordeste, água quente, enfim. Como é que vocês veem isso, assim? É algo promissor, é algo que vai longe ainda? As praias, em geral, daqui da gente? Rapaz, eu particularmente eu vejo muito isso. Todo mercado tem seu limite, tá? Mas nós estamos longe do nosso limite ainda. Né? O pós-pandemia ele revelou uma necessidade tremenda, né, da gente experienciar a vida e não mais ter o conceito de propriedade. Então, quando hoje você vai lá para o pré-A, quando você vai para outros cantos, você quer experiência de viver. Né? Eu não quero mais ter a sensação de ser proprietário de alguma coisa. Né? Então, acho que essa demanda de mercado ela vai existir. Ela é uma mudança, é uma virada de chave. Quem não entendeu, né? Aí eu digo como Beto Guedes, quem perdeu o trem da história por querer foi mais um covarde a se esconder. A gente vai ser um covarde se a gente se esconder nisso aí. Né? Porque é uma demanda que ela vai estar, ela está colocada, ela está consolidada. E quanto mais a gente conseguir entender que as pessoas querem experiência e qualidade de vida e não propriedade, mais certo a gente vai sempre atirar junto aí nesses empreendimentos que a gente vai fazer. Total, eu acho que tá só o cheiro. Estava no comecinho ainda, por incrível que pareça, né? A gente vê as coisas acontecendo pré-A, Caraizinho, Cumbuco, mas você vai lá pro região sudeste, o litoral sudeste. Sul da Bahia, né? É totalmente, até a habitação, né? Você vê lá Santa Catarina, não só o sudeste, o sul, o litoral é totalmente adensado. Aqui o litoral o litoral mais pujante que tu vê aqui ainda é muito virgem. Muito virgem. E você tá lá em São Paulo, vai para o litoral, é praticamente a mesma distância do pré-A, em tempo. E uma coisa, né, Felipinho? Que é assim, os entes públicos precisam entender que quanto mais você infraestrutura o litoral, mais você está com a política de preservação. Quanto mais você restringe a infraestrutura no litoral, mais você danifica o meio ambiente. Concordo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ter essa visão, tem que haver essa virada de chave também dentro da esfera pública. Total. Eu acho que essa procura pelo litoral, como você falou, Luciano, vem muito dessa ideia da qualidade de vida, né? As pessoas querem estar em contato com a natureza cada vez mais e, em alguns momentos, talvez muito promissor a questão do esporte, né? Você pegar aqui no Ceará em específico, uma região de vento, né? A gente é muito privilegiado pelo vento e esportes aquáticos dentro d'água, né? Você pega kitesurf, windsurf, todas as variedades, né? Wingfoil, kitefoil, e isso tem fomentado muito também pessoas aderindo ao esporte, né? Pela facilidade que tem das condições de vento e mudando o estilo de vida. Né? E, Matheus, uma coisa. Dando estilo de vida. Vocês, mas tem kitesurf no litoral de Portugal? Tem. Tem kitesurf no sul da Itália? Tem. Tem kitesurf na Côte d'Azur da França? Tem. Mas nenhum canto desse tem uma água com a temperatura que a gente tem. Isso. Nenhum canto desse tem a certeza que você vai ter sol. É. Você A viaja e diz, constância do vai vento ter sol e acabou. Sol e Não vento. tem que pensar no verão ou no outono, isso, né? Você tem a certeza do vento, nós temos uma estação do vento muito bem marcada. Então, é isso, a natureza presenteou o litoral cearense com isso. Então, a gente tem que qualificar esse litoral
tem que qualificar os nossos projetos, porque se a gente fizer isso aí, né, o turismo dispara. O turismo dispara. Tem um filme do Kevin Costner, que ele é o ator, que é O Campo do Sonho, né, que é uma história interessantíssima sobre jogador de beisebol. Ele diz assim, se você construir, eles virão. Se a gente qualificar, eles virão. E se não qualificar, vai ter um Vai deteriorar cada vez mais. Desorganizado, né? Qualidade posse, de ocupação horrível. Total. Né? Muito bom, gente. Pessoal, vamos aqui encaminhando aqui para a parte final do nosso podcast, do nosso BravaCast, né? A gente separou um momento final aqui que a gente chama de Brava Sprint, que são perguntas, como é, Diegão? Bate pronto? É um bate-bola, né? Assim, do tradicional futebolês, algo bem... Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Um toque. Um toque na bola e pra botar pra dentro do gol. Perguntas ou frases que a gente vai falar que vocês têm que responder de bate pronto. Pá. Vai ter... Aí, Felipinho, começa. Vai. Isso aí eu tô fora. Essa primeira é pros dois, né? Vai ter alguma outra que é direcionada para cada um. Exato. Então, vamos começar aqui pelo Filipinho. Aí, Felipe. Então, vou falar uma frase, o Filipinho vai completar essa frase e o Luciano também depois já dá a opinião dele, tá? Vai. O mercado imobiliário precisa de... Profissionais. Qualificação. Boa. Então, Boa. profissionais qualificados. Pronto. Pronto. Aí. Perfeito. Então, Mas tá vendo? tão Vocês são- entrosados. Vocês Aí são eu tô a, dizendo. a dupla dinâmica. Então já botou o outro na cara do gol, só empurrou. Pronto. Vamos sempre fazer essa ordem. Vai. Se você tivesse um superpoder, o que mudaria no setor? Isso é boa, hein? Boa. Cara, difícil. Um superpoder? Imposto. Imposto. Boa. Gostei dessa. Essa foi boa. Vamos lá pra Brasília pra ele ajudar nessa reforma. Olha, ó. O cara resolveu uma palavra, ele tributária, só cara. pensei nisso. Porra, cara. Vamos mudar esse, Olha, poder, esse superpoder. Eu ainda pensei que parece que vai acabar o hatch. Vai acabar. tá doido. Você tem que ir pra Brasília. Vou lá tentar resolver alguma coisa. Luciano, se você tivesse um superpoder, o que você mudaria no setor? Rapaz, eu mudaria a questão da legislação urbanística, Dos municípios. de ocupação dos municípios todos. Né? Inclusive, houve até uma iniciativa há pouco tempo aí, tal, do ZEC, não sei se você ouviu falar, Zoneamento Econômico Social da Costa do Ceará, que ainda está em discussão, mas a necessidade que a gente tem de ter uma leitura diferente, ela é fundamental. Então, seria mexer na legislação. Total. Vamos lá. Diegão, faz pro Luciano. Vamos lá. Luciano, o que você falaria pro Luciano de 20 anos atrás? Acredite nos seus sonhos. Desenvolva o projeto. É uma coisa que eu estava comentando até esses dias, né? Eu tenho em mim, na nossa empresa, no nosso escritório de arquitetura, né? Nós não somos demandados a fazer projeto. A gente é parceiro de desenvolver arquitetura. Então, há 20 anos atrás, eu não tinha talvez essa lucidez tão forte. Eu acho que hoje o que eu diria era isso, ó, eu sou parceiro, sou desenvolvedor da arquitetura dentro do negócio, né, e não sou simplesmente o desenhador, né, o cara que vai fazer a tua demanda. Né? Eu vou traduzir a tua demanda junto. Perfeito. Né? A gente é prova viva disso, né? Que nos empreendimentos que a gente tem em conjunto, inicia lá atrás. A gente Não, e o legal é que a gente briga, vai, vem, discute, puxa. No fim, fica legal. No fim, vende. Que é o mais importante, né? Então, tudo certo. Filipinho, o que você aconselharia para o Filipinho dos próximos 20 anos? Nos próximos 20 anos, né? Foco. Boa. Foco, total foco. E acreditar no processo, né? Sim. E acreditar no processo. Resiliência, né? Que a gente sabe que realmente a caminhada é longa, né? Pés no chão de justamente a gente tá aprendendo, né? Com pessoas como o Luciano e outros grandes parceiros que a gente tem e vai encontrando no nosso caminho. Eu acho que esse network, né? Que vai dando esse alicerce, né? Pra gente seguir na jornada de uma forma fluida, saudável, Total. né? E pra gente finalizar, Matheus. Gostei dessa resposta de vocês. Eu acho que a mensagem que fica do nosso podcast, né? É focar nos seus sonhos. Beleza. Né? Total. Focar Sem nos se seus esquecer de que o bonito de focar no sonho é fazer o caminho. sonhos. É fazer o caminho. E Se o não caminho, fizer, você perde.
seguindo sempre a Claro. linha Do que a gente tá do degrau pro conversando. degrau, Claro. da honestidade. Consciência, né? exatamente. Os altos e baixos, eles são normais, né? São Sempre vai naturais de qualquer acontecer. processo. E faz parte pra gente enriquecer cada vez mais, né? Na nossa caminhada. E eu tenho certeza aqui que a gente tá trilhando o caminho certo, com pessoas certas. Não é isso, Matheusão? Eu vou sair daqui hoje e vou focar nos meus sonhos. Boa, Muito meu irmão, bem. boa. Então, Total. Turma, é isso. Diegão. pessoal, assim, pra gente, acho que finalizar, né? Uma última perguntinha aqui. Se vocês pudessem dar uma dica valiosa, né? Principalmente para quem está começando a incorporar, né? Vocês falaram muito do foco, acreditar nos sonhos, mas o que que vocês poderiam complementar com isso? O que que você poderia, qual seria a dica, Qual a Filipinho, dica? para essa pessoa que tá um arquiteto, um engenheiro ou de uma outra profissão, né? Que tá querendo entrar nesse segmento, qual seria a grande dica valiosa pela sua expertise aí? Eu vou tentar resumir em um texto de 3 páginas. Não, porque uma dica valiosa, com certeza, é muito trabalho, né? O cara não pode chegar, vamos supor que o cara vai fazer, que muita gente começa na incorporação fazendo pequenas casas populares, né? Que é uma coisa mais simples. Mas se você quer começar a incorporação, não deixe essas casas soltas, né? Faça tudo direitinho, faça um estudo de viabilidade, realmente faça um estudo de viabilidade de demanda. Encontre um bom Faça e arquiteto. refaça, né? Você falou, que bom arquiteto. Esse bom arquiteto tem que ter referência. Antes da gente contratar o Luciano, apesar da gente saber que ele era o cara, a gente teve referência dele. Uhum. Então, antes de você ter com o jurídico, veja a referência. Você vai atrás de tudo. Você tem que fazer, tipo, aquele PDCA, né? Uhum. Planejar, checar, agir. Tem que fazer tudo. Porque, às vezes, o pessoal, não, vou fazer uma casa ali, aí não vê se aquele projeto está de acordo com a legislação, nem da legislação da Caixa. O mestre disse que faz a casa material mundial, portanto. Pronto, confia, só confia e pronto. Acaba que, no final, a chance de dar errado é né? grande. Então, tem que entender que é um negócio que precisa ver todos os processos com muito cuidado. E pronto. E com os profissionais certos. Complexo, mas é isso. Boa, boa. Eu diria assim, e entenda o final da frase. O pensar e o planejar é mais importante do que o fazer. Porque quando a gente pensa, planeja, o fazer é consequência. Total. É o efeito dominó, né, doutor? Foi dominó. É isso aí, muito bom. Rapaz, a gente tá saindo daqui com muito insight, Demais. muito aprendizado. Demais. Beleza. Amanhã no escritório vai ser bom. Vai ser bom. Gente, a gente chegando no final aqui do nosso primeiro BravaCast, né? É um programa que a gente tem o planejamento de todo mês fazer uma edição. A gente trouxe à tona aqui hoje esse assunto de incorporações, né? Falamos um pouco sobre o que a gente acha, né? O tema é muito amplo, né? A gente poderia Dá pra fazer uns 10. Dá para fazer 10 episódios falando de incorporação, mas a gente botou, acho que, alguns assuntos legais na mesa, em geral. E queria aí agradecer imensamente a presença de vocês, Filipinho Fialho, Muito obrigado, meu irmão. Eu que Fialho agradeço. Imobiliária aqui, participações. Valeu. Valeu, Diegão. Diegão. Show demais, irmão. Moleque. Muito bom estar demais. aqui. Muito bom estar aqui. Agradeço, Pra fica aí a satisfação de sempre estar com vocês. Agradeço pelo convite, né, Diegão? Isso aí, pessoal. Essas honras. É realmente muito, muito enriquecedor esse nosso papo, né? Primeiro podcast aí de vários, com certeza virão para mais podcasts com outros temas. Já vai perguntar a próxima vez eu vi também, né? Não, com certeza. Vocês já são de casa, né? Mais de casa impossível. Então, pessoal, reforçando aqui o Matheus, a gente vai estar trazendo episódios aí mensais, então fique ligado nas nossas redes sociais, aonde a gente vai trazer. Curta, compartilhe, né? Exatamente. Manda para quem tem interesse nesse assunto, entendeu? Então a gente vai sempre trazer um papo leve aqui, descontraído, de uma forma, né? Mas também com muito conteúdo, com muita informação. Então, pessoal, acho que pra gente finalizar aqui esse nosso primeiro episódio, nada melhor do que um brinde, né? Com certeza. Muita saúde, muito foco, muita resiliência. Muito foco nos sonhos. E é isso aí, pessoal. Valeu, gente. Vamos que Muitas vamos. incorporações pra gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E fiquem atentos nas redes sociais. E até a próxima. Até a próxima.